Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje, segunda-feira, estamos aqui para as nossas aulas de português. Então, como vai funcionar as nossas aulas de hoje? Nós vamos falar sobre o gênero textual e o gênero escolhido foi biografia. Então, nós teremos a explicação do que é a biografia, vocês terão também uma atividade para fazer e terão uma interpretação de texto no formulário que eu também vou mostrar para vocês. Então, como vai funcionar? Agora, nossas primeiras aulas, a prof vai passar esse slide explicando para vocês o que é um gênero textual. As outras duas aulas, vocês vão fazer a interpretação de texto da biografia de Monteiro Lobato. E em seguida, vocês vão fazer a atividade, que eu vou passar para vocês já já. Primeiramente, gênero textual. O que é gênero? Gênero significa tipo. Tipo de texto, tipo de roupa, gênero de roupa é um tipo de roupa. Então, gênero textual são os tipos de texto. E hoje nós vamos falar da biografia. Então, vamos lá. Significado de biografia. Biografia é uma palavra de origem grega, constituída pelos elementos bio, que significa vida, bios, vida, e grafia, escrita. Então, a junção de biografia significa escrita da vida, certo? Escrita da vida de alguma pessoa ou da sua própria vida. Enquanto texto, uma biografia é, portanto, a história da vida de alguém, tá? Então, a biografia é a história da vida, desde o nascimento até os dias de hoje. Então, as principais características do gênero textual biografia são informações quanto ao nome da pessoa, data, local de seu nascimento. Então, precisam ter informações bem completas, certo? Para que quem possa estar lendo a biografia possa entender e conhecer a vida da pessoa. Fatos importantes da vida dessa pessoa. O relato dos fatos no texto biográfico aparece frequentemente pontuado de lembranças, porém com o compromisso de dizer a verdade. Então, se você vai fazer a biografia de alguma pessoa, você precisa antes fazer uma entrevista, estar recolhendo fatos importantes e, por último, verificando se todos esses fatos, são verdade. Então, você vai juntar todos esses fatos, vai ver se eles são verídicos e você vai escrever a biografia, ou a sua biografia ou a biografia de outra pessoa. Então, os elementos essenciais de uma biografia. Primeiro, definir sobre quem se vai fazer a biografia. Então, você vai fazer a biografia de uma pessoa que você gosta muito, de um personagem que você gosta, ou de uma pessoa, um autor que você goste muito, ou de um professor seu, ou a sua autobiografia. Então, quando você faz a biografia da sua própria vida, chama-se autobiografia. Segundo, recolher informações sobre a pessoa que se vai fazer a biografia. Então, se você vai fazer uma autobiografia, a biografia da sua vida, você precisa recolher informações com a sua família, porque você não se lembra de quando você era bebê, da gestação da sua mãe. Então, faça uma entrevista com a sua mãe. Pergunte para ela alguns fatos importantes da sua vida. Por que será que você gosta tanto do seu time de futebol? Ela vai falar que foi influência do seu avô, influência do seu tio. Então, existem coisas na sua vida que você não sabe. Então, pergunte para sua mãe, para o seu pai, para os seus familiares, que eles vão estar ajudando vocês. 3. Registrar as informações. Então, registrar a informação ou em áudio, ou em vídeo, ou até mesmo numa caderneta, numa agenda, numa folha. Anote todas as informações. 4. Apresentar a informação por ordem cronológica. Esse é o mais importante, um dos mais importantes. Então, por espaço de tempo, ordem cronológica é a ordem do tempo. Nascimento, depois cresceu e vai crescendo conforme os anos. Então, a biografia ela precisa ter uma ordem cronológica. Primeiro parágrafo do nascimento, local do nascimento, nome dos pais. Segundo parágrafo, alguns fatos da infância, de quando era bebê. Terceiro parágrafo, quando você cresceu, certo? Então, precisa seguir essa ordem cronológica. Então, existem alguns tipos de biografia, mas de modo geral, trata-se da biografia mais conhecida e pesquisada na atualidade, onde através de um texto ou de tópicos é formada uma cronologia que torna possível conhecer um pouco mais da vida de um indivíduo e qual a sua importância na sociedade, por exemplo. Então,
a biografia de modo geral. Quando nós lemos uma biografia, a gente busca conhecer a vida dessa pessoa, certo? Então, agora a atividade para vocês. Primeira atividade, ler e responder o formulário sobre a biografia do escritor Monteiro Lobato. Já vou mostrar para vocês. E a tarefinha de vocês, que é o quê? Fazer uma autobiografia. Então, agora mão na massa, escritores em ação, vocês irão fazer a sua autobiografia. Não esqueçam do passo a passo, sigam os passos do slide que a prof acabou de passar também, certo? Então, mão na massa. Agora eu vou mostrar para vocês o formulário, certo? Então, aqui está o formulário de vocês. Deixa eu abrir aqui. Então, gênero textual biografia. Aqui está a biografia do Monteiro Lobato. Vou ler ela para vocês. José Bento Renato Monteiro Lobato nasceu em 1882 no município de Taubaté, interior do estado de São Paulo. Filho do fazendeiro José Bento Marcondes Lobato e de Dona Olímpia Augusta Monteiro Lobato. Ainda na infância apaixonou-se pelos livros e pela leitura, em virtude do acesso irrestrito à biblioteca do avô e essa estima e hábito acompanham-no durante toda a sua vida. Então, por onde que ele se interessou pelos livros? Foi na biblioteca do seu avô, né? Que ele tinha acesso irrestrito, que ele poderia entrar, ler os livros que quisesse. As Viagens de Gulliver, 1735, de Jonathan Swift, era uma de suas obras favoritas. Quando adulto, interessou-se pelas obras do escritor português Camilo Castelo Branco e dos escritores brasileiros José de Alencar Machado de Assis e seu contemporâneo Euclides da Cunha. Ainda na juventude, Monteiro Lobato trocou o nome Renato pelo nome Bento, para aproveitar uma bengala herdada do pai, na qual estavam gravadas as iniciais JBML. Em 1904, concluiu o curso de bacharel em Direito, na Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, em São Paulo. Durante 7 anos, trabalhou como promotor público no município de Areias, São Paulo. E após esse período foi morar na fazenda que herdara do avô. Em 1914, começou a publicar os primeiros contos no jornal, O Estado de São Paulo, e artigos, como os intitulados de Urupês e Velha Praga, os quais, anos mais tarde, compuseram sua primeira obra. Então, essa biografia, outro escritor fez essa biografia de Monteiro Lobato, não foi uma autobiografia. Mas vocês conseguem perceber os fatos, né, dessa biografia. Aqui embaixo, nós vemos a foto de Monteiro Lobato, certo? E as 8 questões de interpretação de texto. Então, aqui vocês vão assinalar essa interpretação de texto da biografia do Monteiro Lobato, certo? Então, façam essa interpretação textual. Em seguida, vocês façam a autobiografia de vocês. Quero o registro, certo? No caderno, vocês vão fazer a foto e vão mandar para a prof. Caso não consigam realizar a foto, quando nós voltarmos à aula, espero que logo vocês mostrem para a prof. Certo, meus amores? Então, um super beijo. A prof ama vocês e até a nossa próxima aula.